Estamos olhando para a retomada das sessões do STF, da primeira turma do STF, que julga o núcleo crucial da trama golpista, hoje com a apresentação dos votos. E nas análises que temos feito, temos trazido aqui ao Jornal da CBN uma série de vozes para que a gente possa até compreender qual é o contexto de todo esse processo que nós estamos assistindo, o que pode se esperar a partir desses votos. E hoje a nossa convidada é a advogada criminal Maíra Fernandes, professora da Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas. Maíra Fernandes, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Jornal da CBN. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui na CBN. Bom dia. Maíra Fernandes, provas levantadas, denúncia feita, defesas apresentadas. O que pode haver de dúvida ainda na cabeça dos ministros do STF que participam da primeira turma e apresentam seus votos a partir de hoje? Bom dia. A maior dúvida talvez seja em relação às penas. De fato, a julgar pelas últimas manifestações, pelo que se espera do voto do ministro Alexandre de Moraes, é de imaginar que vem aí uma sentença condenatória. Não sei se de todos os integrantes, todos os acusados, mas provavelmente de grande parte. Por que eu digo se não de todos? Porque, de fato, essa análise da sentença, ela julga cada um dos acusados individualmente, né? Então, podem todos ser condenados, pode parte ser condenado e podem todos ser condenados por todos os crimes ou condenados por parte dos crimes. Então, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito é um crime. Organização criminosa é outro crime. Participação lá no 8 de janeiro, a questão do dano, ao patrimônio público, é outro crime. Então, primeiro, os ministros vão analisar as questões preliminares, por exemplo, a questão da colaboração de Mauro Cid, que muitas defesas levantaram, a questão da coação, se ele foi coagido, se ele não foi coagido. A própria defesa do Mauro Cid disse que ele não sofreu nenhum tipo de coação, que pode até não concordar com o relatório da Polícia Federal, pode até não concordar com a acusação, mas que ele não foi coagido para fazer a colaboração. Então isso começa ali com uma questão que, imagino, seja superada com todos concordando com a validade da colaboração. Depois passa para os argumentos de defesa sobre a participação ou não daqueles réus. Então, cada ministro votará se cada um daqueles acusados participou, de fato, dos fatos para ser condenado. Passada esta fase, digamos que todos sejam condenados. Aí sim passa-se a questão da dosimetria da pena. E essa deve ser, provavelmente, o maior motivo de debate, porque já houve divergência de outros ministros no julgamento do 8 de janeiro. Então, o ministro Luiz Fux já divergiu sobre pena no julgamento de 8 de janeiro, o ministro Zanin também. Então, isso pode gerar um debate sobre o quantum de pena a ser aplicado em relação a cada um dos crimes. Isso deve demorar um tempão aí até chegarem a um consenso ou uma eventual divergência. Em relação à dosimetria, Maíra, a gente tem também diferentes fases, começando por calcular o que seria uma espécie de pena base? Sim, começa-se com uma pena base, depois passa-se para análise de agravantes ou atenuantes. Então, isso é um debate, de fato, demorado. Então, isso, no julgamento do 8 de janeiro em relação aos outros acusados, teve um debate grande em relação a isso, até porque são penas altas. E aí qualquer variação ali faz diferença, claro. Então, pode ter um debate intenso ali, sim, sobre o quantum de pena a ser aplicado a cada um dos acusados individualmente. Sobre atenuantes e agravantes, há a situação ali específica de Mauro Cid, que está no papel de delator, mas que foi, quando houve a fala do Procurador-Geral da República, foi extremamente criticado pela sua postura ao longo de todo esse processo.
Pode ficar alguma dúvida de ele ter uma pena maior do que ele próprio imaginava e havia negociado? Pode. De fato, a defesa de Mauro Cid sustentou a validade da colaboração, porque de fato ele estava sendo questionado pela defesa de vários outros acusados, dizendo, como eu disse agora há pouco, que ele havia sido coagido, mas também sustentou essa questão de que ela deveria ser, todas as promessas, digamos assim, de diminuição de pena deveriam ser mantidas, porque ele cumpriu com os compromissos dele de colaboração. Há divergência quanto a isso. Então, sim, pode haver um debate sobre esse tipo de benefício a ser dado, né, numa diminuição de pena pela colaboração. De fato, ele é um colaborador. Os elementos que ele trouxe em colaboração premiada foram úteis às investigações, né, houve uma produção de prova a partir dali, então é justo que ele receba uma diminuição de pena por conta disso. Agora, pode sim haver um debate sobre quanto de pena vai ser diminuída por conta dessa colaboração. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, se houver condenação, a questão da inelegibilidade dele, que já foi decretada pelo Tribunal Superior Eleitoral, pode ser, entre aspas, agravada? Sim, ele já está inelegível e continuará, né, inelegível. E provavelmente, se ele for condenado, será condenado a uma pena alta. Até porque ele é apontado como líder dessa organização, então a pena dele pode ser até agravada por conta disso. Se Bolsonaro for condenado por todos os crimes, é inevitável que seja uma pena bastante alta, inclusive. O Igor Batista, que é nosso ouvinte, ele faz duas perguntas. A primeira é se a condenação só pode ocorrer por unanimidade, e não é o caso. Tem que ter maioria dos ministros. E sobre a pena, se pode ser a pena que a PGR sugeriu ou tem um meio termo nessa discussão. A senhora está nos explicando aqui que isso será discutido, debatido, cada um argumentando de uma maneira para que se chegue a esse resultado. Mas eu queria pegar a primeira participação do Igor, porque se não houver unanimidade, isso abre espaço para questionamentos dos advogados de defesa? Sim, é uma ótima pergunta do Igor, porque muita gente está na dúvida. O que acontece? Após essas sessões de julgamento desta semana, chegaremos a uma sentença, tá? Provavelmente na sexta-feira, né? Teremos uma sentença. Dessa sentença, cabe primeiro embargos de declaração. O que são os embargos de declaração? Embargos de declaração são opostos pelas defesas em caso de contradição, se a sentença vier falando uma coisa, de repente for contraditória, né, em algum ponto, gerando dúvida, em caso de omissão, por exemplo, se a sentença não tiver analisado um determinado argumento da defesa, a defesa vai dizer, olha, a sentença não analisou aqui, ela é omissa quanto a esse ponto. Ou obscura, também não ficando clara uma determinada questão. Sempre cabem embargos de declaração, quase sempre, nem sempre eles são acolhidos, mas é fácil uma defesa fazer um embargo de declaração numa sentença desse tamanho, tá? Então, sempre vai ter ali alguma coisa, pelo menos, para dizer que ela foi omissa. Então, caberão os embargos de declaração. Imagino que todas as defesas vão fazer esses embargos. Agora, se houver um voto divergente, cabem os chamados embargos infringentes. E aí, qual a grande diferença desses embargos infringentes? É que eles são julgados pelo plenário do STF. Então, agora, estão sendo julgados, né, essa trama golpista está sendo julgada pela primeira turma do STF. Mas, se houver uma divergência, esses embargos de infringentes vão ser julgados pelo plenário, portanto, pelos 11 ministros. E aí, sim, eles podem analisar, por exemplo, essa questão que tenha sido levantada pelo voto divergente. Tem uma discussão de se precisaria de 2 ministros, porque em casos anteriores entendeu-se que precisaria de 2 divergências, mas eu imagino que tenha espaço para a defesa fazer os embargos infringentes, mesmo se tiver uma divergência só, tá? Adotando ali como
como premissa, né, nosso Código de Processo Penal, julgamentos. Então, imagino que se tiver uma divergência. Não à toa, as defesas focaram muito no ministro Luiz Fux, porque o ministro Luiz Fux, durante o julgamento, divergiu aqui ou ali do ministro Alexandre de Moraes, e porque em outros casos relacionados ao 8 de janeiro, ele já havia divergido dos ministros julgadores. Então, se o ministro Luiz Fux divergir em algum ponto, as defesas farão esses embargos infringentes. Agora, o resultado, ele é por maioria em qualquer dos dois cenários. Então, a sentença, ela vai ser fixada por maioria nesse primeiro momento da primeira turma. Tá? Nesse caso, são 5 ministros julgadores, 3 ministros formarão a maioria. Tá? Se houver uma divergência, vai para o plenário do STF, 11 ministros, e também será um resultado por maioria. Então, o fato de um ministro divergir não faz com que a sentença mude naquele ponto, entende? Porque o resultado é por maioria. Maíra, qual é a sua expectativa em relação ao tempo de duração dos votos dos ministros a partir de hoje? Olha, o ministro Alexandre de Moraes pediu mais um dia de julgamento, né? Incluiu aí a quinta-feira, que não estava incluída. Eu acho que faz todo sentido, porque vai demorar. Eu imagino que o ministro Alexandre de Moraes vai demorar um dia inteiro lendo o seu voto. São muitos elementos, muitos crimes, muitos acusados, muitos pontos a serem tratados. Então, imagino que um dia inteiro seja só de leitura do voto. E depois, durante a semana, as discussões. Então, imagino que a gente vai ficar aí a semana inteira. E aí ainda existe a possibilidade de pedido de vista por um dos ministros, que alongaria ainda mais esse julgamento. Mas, honestamente, eu acho improvável que algum ministro peça vista. Em alguma medida, esse julgamento já está posto há um tempo, com muitas discussões, porque pela natureza de uma ação que tramita toda no STF, tem essa questão das sustentações orais, de muitas análises. Então, assim, eu acho improvável que haja um pedido de vista por parte de um ministro. Mas é importante aí a população saber que ainda existe essa possibilidade, que o que é esse pedido de vista? É o ministro ficar em dúvida sobre algum ponto e falar, olha, eu preciso de um tempo aqui de análise detalhadamente sobre esse ponto, peço vista, e aí ele poderia pedir um tempo, o regimento interno do STF autoriza isso para analisar. É claro que ele teria que ser razoável, assim, num julgamento desse porte, desse tamanho, e não ficar esperando. Normalmente, pedido de vista vota-se na sessão seguinte. Só que, nesse caso, a gente está numa sessão especial, né, com vários dias de julgamento. Eu acho, como eu disse, improvável que alguém peça vista. Então, a expectativa é que o julgamento termine nesta semana, a menos que tenha algum ponto que levante uma dúvida tal que eles precisem de mais tempo para debater. Maíra Fernandes, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco. Um bom dia. Bom dia, prazer é todo meu. Até mais. Advogada criminal Maíra Fernandes, professora da Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, conversou com você aqui no Jornal da CBN. Daqui a pouco a gente voltará a falar com os nossos repórteres ao vivo de Brasília. Os nossos repórteres já estão lá na sede do STF e traremos todas as informações para você. Até porque você sabe que o nosso compromisso aqui é deixar você mais bem informado.